Dos assuntos aqui. Hoje o tema é como destituir o síndico do meu condomínio, né? Eu vou tentar aqui dividir os assuntos. Para que a live seja aqui em uma hora aproximadamente. A gente traga os assuntos aqui que vai ter uma repercussão geral. Pois bem. Eu gostaria de me apresentar, em primeiro lugar, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Calé, sou advogado especializado em condomínios, atuo aqui na região do estado de São Paulo, sou autor do livro Manual do Síndico de Condomínios, atuo nessa área de condomínios aí há bastante tempo e, como vocês, sempre me deparei aí com esse assunto relacionado aí à destituição do síndico, né? Sempre é um assunto de dois viés, né? O síndico que está com seu mandato questionado, alguns condôminos que não gostam da sua gestão e querem destituí-lo antes do prazo, né? Também temos o segundo viés, que é o síndico, que são os primeiros moradores que querem destituir esse síndico, esse seria o primeiro viés. Então, é um grupo de condôminos que estão insatisfeitos com o trabalho do síndico, que fazem um abaixo-assinado e promovem uma assembleia para destituí-lo. E, por outro lado, você tem aqui um síndico que luta para permanecer no mandato. Como todos sabem, o mandato do síndico, ele é de 2 anos, né? Então, o síndico, ele, por lei ou pela convenção, ele tem até 2 anos de mandato. Tem algumas convenções que o mandato é menor, de 1 ano, mas até 2 anos. Então, o que acontece? No meio desse caminho, existem situações em que os condôminos estão descontentes com o trabalho do síndico, da sindicatura, e não desejam aguardar o término desses 2 anos. O que fala a lei, né? Primeiro ponto, vamos direto ao tema aqui. A lei fala o seguinte, quando eu falo da lei, eu estou me referindo ao Código Civil, tá? Vamos usar o Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, tá? O Código Civil, é só vocês darem uma busca aí. Código Civil e seus artigos 1331 até o 1358, ele cuida do condomínio edilício. Então, lá vocês vão encontrar tudo que vocês precisam, tá bom? Além, é claro, de ler a convenção do seu condomínio. O que é a convenção do condomínio? É o documento de instituição aí, né, que tem as regrinhas do condomínio, fala sobre o mandato do síndico, as funções do síndico, né, fala sobre a organização das assembleias, muitas vezes fala até de abaixo-assinado. Então, a convenção do condomínio você vai obter ou no cartório de registro de imóveis, ou então você pode pedir para a sua administradora, né, que eles vão te fornecer. Então, dá uma olhadinha nesses dois documentos, convenção do condomínio e a lei propriamente dita, que é o Código Civil, nesses artigos que eu falei, do 1331 até o 1358. Mas eu gostaria de destacar aqui o artigo 1347, né? Ele fala, a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar o condomínio por prazo não superior a 2 anos. Então, é isso que eu estava falando. Então, o síndico, ele se elege, de repente ele está lá na metade do mandato, ou antes, nem chega na metade do mandato, e os condôminos já estão insatisfeitos com o trabalho que ele está realizando no condomínio. E quando a gente fala de troca de síndico, nada de ordem pessoal, tá? Estou falando aqui dos aspectos que o síndico ele simplesmente não administra o condomínio da forma como um gerente, né? Ele negligencia. E aqui eu vou citar, por exemplo, o artigo 1348 do Código Civil, ele fala aqui as funções do síndico, né? Depois eu vou colocar aqui nos comentários esses artigos. Então, a primeira, né, convocar a assembleia, representar o condomínio, né, representar ativo e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários às defesas e interesses comuns dos condôminos. Então, o síndico, ele defende o condomínio judicialmente, prefeitura, né. O inciso 3, dar início, imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse dos condôminos. Então,
Sempre quando um síndico recebe uma ação contra o condomínio, ele tem que convocar uma assembleia para explicar, olha, nós fomos processados, um terceirizado, um prestador de serviço está exigindo uma multa, enfim, ele tem que dar o conhecimento. Outra função do síndico, vocês vão perceber que essas funções, elas estão repetidas muitas vezes na convenção de vocês, tá? As mesmas funções. Cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia. Veja, o síndico ele é obrigado a cumprir as determinações da Assembleia, porque são os condôminos querendo que ele faça determinada coisa. Então, sei lá, vamos pensar aqui numa Assembleia de condomínio, em que foi aprovado que o síndico vai realizar uma obra, vai fazer alguma melhoria para o condomínio, e ele fica ali em berço esplêndido, né, esperando para fazer essa obra e não dar satisfação para os condôminos. Eu estou falando aqui motivos de destituição do síndico, vocês estão percebendo? Então, a gente fala das funções do síndico, o que compete ele fazer de forma genérica, e quando ele começa a descumprir essas determinações. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessam aos condôminos, né? Eu julgo esse inciso 5 aqui do artigo 1348, que é a parte onde mais pega, né? Por quê? Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços que interessam aos condôminos significa dizer o seguinte: o síndico tem que ser um bom síndico, ele tem que cuidar do condomínio, né? Zelar, ele é o primeiro zelador, né, do prédio. Então, o síndico precisa cuidar. O condomínio está sujo, o condomínio está tá horrível. Ele não está sendo diligente, né? Ele está sendo negligente. Então, esse é o motivo número 1 da destituição do síndico. O síndico relaxado, que não trabalha, que não se esforça, né? Esse é um dos motivos que mais me procuram aqui no escritório para destituir síndico. Outro inciso, outro motivo, elaborar orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano. O síndico tem que fazer previsão orçamentária, ele tem que falar assim, olha, nós temos essas despesas, precisamos arrecadar, se a gente arrecada 10, a gente tem que gastar 9. Não pode você arrecada 10 e gasta 11, né? Então, um síndico que não faz um ajuste nas contas, toda hora está chamando o rateio, está toda hora desesperado, está faltando dinheiro, é um síndico mal organizado. Pensa naquele cidadão que toda hora está no cheque especial, né? A culpa é do cheque especial, é do banco, é do empréstimo consignado, ou a culpa é dele que é um gastão, né? Um gastão contumaz, né? Então, às vezes precisa cortar na carne, né? Precisa, a portaria está cara, vamos terceirizar a portaria, vamos fazer portaria virtual, vamos demitir alguns funcionários desnecessários. Então, é obrigação do síndico, sim, elaborar um orçamento e chegar na Assembleia e falar, olha, a gente está gastando mais do que a gente arrecada. E aqui eu queria fazer um parênteses. Engraçado, o síndico parece que às vezes tem medo, né, de chegar numa Assembleia e falar assim, pessoal, vocês querem mais do que a gente pode arrecadar. Por exemplo, eu me lembro de uma situação de um síndico, de um condomínio que eu prestei assessoria, não vou falar aqui os nomes, né, mas tudo genérico, né, síndico, que ele tinha medo, ele ou ela tinha medo de chegar para os condôminos e falar, olha, se vocês querem todas essas melhorias, então cadê o dinheiro para fazer isso? Então, aí eu sugeri esse síndico, eu falei, faz o seguinte, eles querem isso, só querem, não querem aumentar a taxa condominial, então coloque em ata e fala, não vou fazer por causa disso, ou não vou fazer porque não tem dinheiro, não tem isso e tal. Porque assim você presta contas. Amanhã se é acionado na justiça, pô, síndico aí não faz nada no meu condomínio, lá nunca tem nada, lá eu pago o condomínio alto pra caramba e nunca tem nada, sempre essa mesma ladainha. Aí o síndico fala, tá aqui, ó, não tem porque vocês não querem tomar no bolso. Simples assim, tá? Porque é uma coisa que é um exemplo que eu sempre dou, né? A dona de casa vai no supermercado e ela põe no seu carrinho o que ela pode comprar naquele mês. Então, se esse mês a gente não pode comprar carne, então a gente vai comer ovo, né? E assim vai. Então, não dá para você querer o que você não pode, né? Então, às vezes os sítios ficam parados nessa situação, né? Eles são cobrados, mas não é eles que vão pôr no bolso deles, né? Eu já falei aqui, elaborar o orçamento, cobrar dos condôminos suas contribuições, né? Bem como impor as cobranças de multas. Olha, é dever do síndico cobrar a cota condominial. Eu vejo muitos síndicos que não estão nem aí para a dívida condominial, né? O que significa isso? Tem muita gente devendo, né? Às vezes a inadimplência está altíssima, lá 30%, e o síndico fica ali na conversinha, né? Depois paga tal. Não, o síndico tem que entrar com a ação, contratar advogado e ir para cima, recuperar, penhorar, levar o imóvel para leilão.
Porque um condomínio que não paga é uma arrecadação a menos para trabalhar no condomínio. Então, aquele que paga, paga duas vezes, né? Paga por ele e paga pela inadimplente. Então, isso é motivo também de destituição de síndico. Síndico, como é que estão as cobranças? Olha, eu já vi casos de síndicos e síndicas perderem o prazo de 5 anos para entrar com uma ação de cobrança na justiça. O que quer dizer? Negligência, né? Não cobrou, ficou ali, ó, no blá 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 e nada de entrar com ação. Houve a prescrição e ficou chupando o dedo aí 5 anos e foi responsabilizado. Teve que sair do bolso do síndico, tá? Prestação de contas à Assembleia anualmente e quando exigidas, né? Diz o inciso 8. Eu estou lendo aqui o artigo 1348. Vocês não estão vendo aqui na tela? Depois eu vou tentar, depois que terminar essa live, dar um jeito aqui de postar. Gente, prestar contas em Assembleia, o síndico é obrigado, pelo menos anualmente, para falar a lei, a mostrar para os condôminos o que fez com o dinheiro deles, né? Não é assim, eu mando um boleto, todo mês você recebe um boleto, tá lá, aquilo ali é um resumo, né? Aquilo ali não é prestação de contas. Porque no site da administradora, lá na aba prestação de contas, está todas as planilhas, tudo discriminado. Isso não é prestação de contas. Não é o que fala a lei. A lei fala assim, prestar contas à Assembleia. A lei não fala prestar contas via boleto, a lei não fala prestar contas por aplicativo, a lei não fala prestar contas no site da administradora, a lei não fala fazer papelzinho, a lei fala fazer Assembleia. Porque é na Assembleia que o síndico tem que enfrentar os condôminos para falar o que fez com o dinheiro deles. Porque é muito fácil, você gasta, manda um papelzinho, gostou, não gostou, beleza. Então, o síndico não pode ficar se escondendo. Tem síndico que tem medo de fazer Assembleia, tem medo, né? Porque tem culpa no cartório. Então, assim, tem que fazer Assembleia, tem que encarar os condôminos olho no olho e falar, tá aqui, o que eu fiz com o dinheiro de vocês, fiz essa obra, olha, teve esse prejuízo, gastamos tanto, funcionário processou o condomínio, tivemos que contratar advogado, a inadimplência está desse tamanho, olha aqui. Ele tem que prestar contas. Ele não precisa trazer a má notícia, ficar evitando a má notícia, né? E eu conheço muitos síndicos que ficam enrolando na prestação de contas. Bom, então é direito. Uma das principais causas de destituição de síndico é a falta de prestação de contas, tá? E eu vou dizer mais, essa live aqui ela é bem recheada, então vocês vão perceber que tem muitos assuntos aí que vocês vão estar se identificando, tá bom? Eu pretendo fazer mais lives, então vão colaborando aqui nos comentários depois, tá? Com perguntas. Essa, como eu disse, é a primeira live. Talvez a segunda, a terceira, a gente vai melhorando aqui. Depois eu vou ver como é que tá meu áudio. E vou tentar aqui nessas lives passar um pouco de experiência sobre condomínios, tá bom? E pretendo fazer aí no canal, já estamos aí 13 minutos de live, pretendo subir esse canal. Então, se você ainda não é assinante aqui não tem que pagar nada não, é só clicar no sininho, curte, comenta a nossa live e aí a gente traz novos assuntos aí que interessarem vocês, tá bom? Também estou divulgando o meu curso de síndico profissional, depois eu vou colocar aqui, ele é um curso gravado, tá na internet, preço super acessível, mas o legal aqui é esse bate-papo, tá bom? Também falo disso lá no curso, lá sobre destituição. Mas vamos lá, continuando. O último inciso, que é o inciso 9, ele fala realizar seguro do prédio, tá? Então, veja, o síndico tem que fazer um seguro, é o seguro predial, né? É aquele seguro básico, né? É contra desmoronamento, vendaval, tragédias, é aquele seguro básico. O que diz a lei? Sabe, a lei diz o seguinte, você mora num prédio e se amanhã o prédio cair, você vai para debaixo da ponte? Não vai. Então, você tem que ter um seguro para comprar um outro apartamento, né? Então, é o mínimo, né? Seguro aí, geral. Mas esse seguro, gente, muitos condôminos confundem, né? Acha que aqueles, bati o carro no condomínio, eu tenho um seguro que... Não, cada um tem o seu seguro. Seguro para o carro, seguro para os seus pertences dentro do seu apartamento. Você faz seguro o que você quiser, tá? A gente até brinca aqui, tem seguro de tudo. Tudo que você imaginar tem seguro. Mas esse seguro aqui é o seguro da edificação, tá? Então, esse seguro aqui, inclusive, ele pode dar aspecto criminal, tá? Para o síndico, né? Porque a gente está falando de pessoas que moram no condomínio, de vidas, né? Então, tomem cuidado. Parece que não, mas eu tive um condomínio uma vez que os condôminos não queriam aprovar o seguro, né? E o síndico bateu na mesa e falou assim, não, esse aqui é obrigatório, eu vou fazer, e ponto final, porque sou eu que vou preso se não fizer. Então, nesse caso aqui não tem argumentação, tem que ter seguro, tá bom? Bom, gente, eu falei aqui, recapitulando, inciso 1, convocar a assembleia,
representar o condomínio, dar um imediato conhecimento se tem ação, processo judicial, não ficar escondendo, tá? Tem síndico que esconde processo, tem medo, né? O condomínio processou o síndico, fica com medinho, né? Então tem que ter coragem, né? Ó, tô sendo processado, faz a sua defesa. Ou, eu vejo muito, daqui a pouco vocês vão ver na parte da aula, a gente vai falar como destituir um síndico e também vamos falar como proteger um síndico. Então, se você é um síndico aí que tá com a corda no pescoço, que tem os opositores que não gostam de você, eu também vou te dar as dicas aqui, o caminho das pedras, para você tentar ir no judiciário. Muitas vezes o judiciário ajuda aí em adiar algumas destituições. Depois eu vou falar um pouquinho da nossa justiça, como é que anda. Olha, é muita informação para uma live só. Eu acho que eu vou dividir essa aula. Eu vou indo. E aí o conteúdo vai chegando, tá bom? Tenham paciência. Então, como eu estava recapitulando, cumprir e fazer cumprir a convenção. Então, tem que cumprir. O síndico não pode. Um outro exemplo aqui de cumprir e fazer cumprir a convenção. A convenção fala determinado assunto lá, pode mandar a multa até tantas cotas, o síndico se empolga, quer mandar 10 multas. Então, o síndico, ele não pode descumprir a lei, entendeu? Ele tem que seguir as regras do condomínio. Sei lá, tem um amigo dele que faz festa, liga o som alto até o último volume. Passa das 10 horas. Porque amigo do síndico pode. Não, ele tem que cumprir a lei. É como se fosse uma autoridade, né? Ele tem que seguir à risca a convenção. Então, vocês, condôminos, se o síndico está pisando na bola, tem alguma coisa da convenção ou do regimento interno, aquelas regrinhas pequenininhas, né? A hora que a piscina abre, que fecha, se pode ter convidado, se não pode, salão de festa. Regimento interno são os detalhes. A convenção é a estrutura. A convenção fala de assembleia, fala de síndicos, conselho, fala a parte geral. É como se fosse lá um estatuto, né? E o regimento desce nos pormenores, que horas que vai abrir o salão, que horas que vai fechar. Então, as duas, convenção e regimento interno, ou regulamento interno, como também é chamado, são as regras do condomínio, além da lei que eu acabei de citar, que é o Código Civil, tá bom? Tem a lei de 64, que foi derrogada pelo Código Civil. Eu só uso o Código Civil, para mim tá ótimo, tem tudo que a gente precisa no Código Civil. Então, tem que cumprir, diligenciar a conservação das áreas comuns, elaborar orçamento e despesas, né, para cada ano, cobrar os condôminos, inclusive aplicar multas, tá? O síndico não pode ser o amigão, né? Então, cachorro latiu, advertência, multa. Estacionou o carro fora da vaga, advertência, primeira advertência. Não sai multando, tá? Não é síndico xerifão, não, tá, gente? Síndico xerifão geralmente sofre abaixo-assinado. Fica a dica, tá? Fica a dica. Prestação de contas e realizar seguro. Legal. Agora que vocês já sabem as funções do síndico, agora fica fácil. Então, você já sabe o que o síndico tem que fazer. Né? Essa é a cartilha do síndico. Essas são as funções do síndico, tudo bem? Estou olhando aqui direitinho para a câmera, pedir desculpas, é a minha primeira live, então vou ajeitar aqui o... Então, vamos embora. Poderá a Assembleia investir outra pessoa no lugar do síndico. Parágrafo 1º, o síndico poderá transferir a outra, em total parcialmente, os poderes de representação. Bom, eu queria falar do artigo 1349 do Código Civil. Não se preocupem com os artigos, eu vou colocar aqui nos comentários depois, tá? Não precisem anotar. A Assembleia especialmente convocada para o fim do parágrafo 2º do artigo antecedente poderá, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, destituir o síndico que pratique irregularidades, não presta contas e não administra convenientemente o condomínio. Novamente, a Assembleia, que vai ser convocada, vai ter uma questão específica para convocar essa Assembleia, uma Assembleia especial, é uma Assembleia que só vai falar sobre a destituição do síndico e também a eleição de novo representante, se o caso. Não é uma Assembleia que vai falar de tudo, né? Destituição do síndico, eleição de novo síndico, prestação de contas, previsão orçamentária, blá, blá, blá. Não, só para isso, tá? Então, essa Assembleia, ela pode pelo voto da maioria absoluta. Vamos lá. Bem simples. Como é que eu faço para destituir um síndico? Eu faço um abaixo-assinado. Pego uma lista, papel, título, convocação de Assembleia para destituir síndico, subsíndico, conselho, todo o corpo diretivo. Data de quando vai ser a Assembleia, aonde vai ser a Assembleia, vai ser no condomínio, tal hora, igual uma convocação. Pense assim, quando vocês recebem uma convocação, não vem lá discriminado o dia, o horário, o local, o assunto que é a pauta, tudo isso tem que ter lá na convocação. Eu vou fornecer um modelinho de abaixo-assinado depois, só para quem curtiu o canal, tá? Curtiu o canal, vai receber modelinho de abaixo-assinado. Aí, dependendo da quantidade de curtidas, eu posto lá.
Então, nesse abaixo-assinado, você vai começar a colher assinaturas dos condôminos. Então, vamos lá. Bate de porta em porta, ó, quero destituir o síndico, assina aqui. Detalhe, muito morador acha que vai assinar e já está destituindo o síndico. Às vezes ele nem desce para a Assembleia. Não. São duas etapas. Primeiro é fazer um abaixo-assinado e colher um quarto, que é o que diz a lei, de assinaturas dos condôminos, tá? Ou, se seu condomínio é frações, mas geralmente é condôminos, tá bom? Sempre olhem o que fala a convenção. A convenção sempre vai trazer peculiaridades. Eu estou falando de forma genérica, então, sempre que eu falo de forma genérica, vocês dão aquela conferida na convenção de vocês, tá bom? Então, o que fala a lei, tá? O Código Civil? Que se você reunir um quarto de assinaturas, né, dos condôminos, então primeiro você faz um abaixo-assinado e recolhe um quarto de assinaturas. Vamos fazer um cálculo aqui bem ridículo, né? Que eu sou advogado, sou horrível para conta. Então, 100 dividido por 4, 25. Então, vamos supor que o seu condomínio tem 100 apartamentos, tudo bem? Então, um quarto é 25 unidades, 25 apartamentos. Então, você precisa, nesse exemplo que eu estou dando, de 100 apartamentos, você precisa ter 25, pelo menos 25 assinaturas. Chegou nas 25, você já pode convocar a Assembleia. Olha que interessante. Então, primeiro, abaixo assinado, um quarto, bateu 25, agora eu convoco a Assembleia. Percebeu? Então, gente, o negócio é o seguinte. Essa convocação é o primeiro passo para você marcar a Assembleia. Na Assembleia, é outro quórum para deliberar sobre a destituição do síndico. Não é mais um quarto. Um quarto foi só para o abaixo-assinado. Porque o legislador quis assim, falou, olha, se um quarto juntar assinatura, já é uma quantidade relevante para pedir uma Assembleia. E é óbvio que o síndico não vai convocar essa Assembleia. Qual o síndico que vai convocar a Assembleia para ser destituído, né? Eu vou me autodestituir. Eu vou marcar uma Assembleia para vocês verem aí se eu continuo permaneço no mandato. Lembra? 2 anos. Então, geralmente, quem encabeça o abaixo-assinado são os condôminos que estão promovendo esse abaixo-assinado. Tudo bem? Senhores, uma assembleia, para ser convocada, ela tem que seguir todas as formalidades, igual às formalidades que o síndico usa quando ele convoca as assembleias, para prestar contas, etc. Então, você tem que convocar todos os condôminos, você precisa fazer a divulgação amplamente, tem que chegar a convocação. Né? Então, você faz o abaixo-assinado e convoca. Então, vamos lá. Perguntas e polêmicas, né? Não poderia deixar de ter as polêmicas. Deixa eu ver aqui se tem alguém fazendo algum comentário. Como é a primeira live? Provavelmente são só nós dois. Então, vamos lá. Quando você faz o abaixo-assinado, você precisa convocar todos os condôminos. Legal. Como é que eu convoco? Você dá uma olhada na sua convenção. Tem convenção que fala para convocar os condôminos, né? Fala para convocar os condôminos. Deixa eu ver se meu som tá bom. Só um segundinho que eu vou fazer um teste. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá bom o som? Tá legal? Tô fazendo um teste aqui. Obrigado. Faz um comentário aí pra gente ver. Escreve alguma coisa aqui no chat. Vamos lá. Desculpa, gente. Tenham paciência. Primeira live. Mas eu acho que vai ser a primeira de muitas. O que acontece? Você tem que convocar todos os condôminos, ok? Dicas. Anotem as dicas de ouro, tá? Isso pode salvar o seu abaixo-assinado. Nessa hora, você pode entrar em contato com a sua administradora do condomínio e falar, olha, vamos convocar a assembleia? Por quê? Porque a administradora do condomínio, ela tem o cadastro de todos os moradores. Geralmente, os síndicos, hoje em dia, convocam as assembleias por e-mail, por aplicativo, entendeu? Aquela cartinha que você faz e na portaria recebe mediante protocolo, aquilo lá, cada dia que passa, a gente não vê mais isso. Hoje em dia não tem mais papel. O papel é caro, né? E muitos condomínios também não moram no condomínio. Às vezes o imóvel está fechado, está alugado. E às vezes também pelo aplicativo, né? Muitas administradoras têm um aplicativo. Legal, qual é o percentual de moradores para a destituição de um síndico, né? Então, é o que nós estamos falando aqui. O abaixo-assinado é 1/4. A gente está na convocação. A gente vai chegar na Assembleia. Então, primeira pergunta. Então, você tem que convocar todos os condôminos. Você vai convocar da mesma forma que o síndico faz. Então, entre em contato com a sua administradora e, nesse momento, você tem que negociar com a sua administradora. Por quê? Pensa comigo. O síndico, ele é o patrão da administradora. Ele que contrata os prestadores de serviço. Então, envolvem muitos interesses nessa área de condomínio, tá? Não vamos... Opa, sumiu meu som aqui. Só um minutinho.
Tudo bem com o meu som? Voltou? Tudo bem? Vamos lá, vamos indo. Só um minutinho, por favor, gente. Oi, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, só ver aqui se o som tá ok, tá? Se cortou. Então, o que acontece? Tentem, através da administradora, convocar essa assembleia, porque a administradora já tem, ela já faz a convocação todos os meses, então ela tem o cadastro atualizado, legal? Mas vamos para a realidade. Aqui é uma live de realidade, não adianta ficar no livro aqui, nesse frufru. Vamos para a realidade. A realidade é a seguinte, gente. As administradoras, às vezes, apoiam o síndico, ou às vezes ela tem interesse de apoiar uma nova chapa. A administradora é aquilo que a gente fala que fica em cima do muro, ela fica ali, ó. Ela quer saber para onde ela vai, né? Ela vai onde vai o próximo síndico, entendeu? Então, existem esses detalhes. Porém, eu já convoquei a assembleia na raça, né? Então, a gente foi lá de porta em porta, quem se recusou a assinar, testemunha, já teve convocação em jornal de grande circulação, já colocamos nas caixinhas dos correios, fizemos protocolo, mandamos por e-mail, WhatsApp, vocês têm que mandar, né? Vocês têm que provar que tentaram, tá? E aqui eu vou contar um caso para vocês de um condomínio aí, que nós estamos aqui no escritório fazendo alguns trabalhos, e o síndico, nesse momento, que ele vê ali que ele está na cilada, né? Oh, vamos fazer uma assembleia para pegar minha cabeça, né? Ele começa a fazer as maiores atrocidades, né? A citar. O condomínio, você vai lá, coloca no elevador a convocação. Aí o síndico vai lá e arranca. Coloca nas áreas comuns. Eu já tive casos, por exemplo, de síndicos que começou a perseguir os moradores que querem fazer o abaixo-assinado, aplicando multas, encrencando com os moradores. Isso não pode. A gente vive num país democrático, né? Se você quer votar no candidato A, quer votar no candidato B, é problema seu, né? Você não pode chegar na urna, na eleição, com uma arma na cabeça. Mas, infelizmente, tem muitos síndicos e síndicas xerifões, né? Então, eles querem se perpetuar no condomínio. E, olha, pasmem, o judiciário é cego, né? Ou finge que não enxerga, porque a gente vê muitos processos na justiça que, e aqui vem uma crítica para o judiciário ele não se interessa muito pelos casos de condomínio. Então, muitas vezes, eles não decidem, né? Eles ficam enrolando. Eles fazem aquilo que a gente fala, eles sentem em cima do processo, né? O juiz não está muito interessado. Então, muitos síndicos acabam se aproveitando da estrutura do judiciário, contratam jurídicos, eles entram com processos e mais processos, conseguem liminares e mais liminares, justamente para evitarem essa assembleia. Então, assim, aqui já fica uma crítica muito forte ao Poder Judiciário, aos juízes, que estão no planeta Terra, né? Porque parece até que o nosso judiciário está em outro planeta, está lá em Marte, né? Eles não entendem a realidade, né? Do que acontece no Brasil. Então, a gente sabe do que acontece, o dia a dia, né? Então, o judiciário não pode inviabilizar essa manifestação legítima dos condôminos, que é o abaixo-assinado. Então, fica aqui uma dica e uma crítica ao nosso Poder Judiciário, que muitas vezes atrapalha um movimento que está na lei. E lembrando que a justiça ela tem que cumprir o que está na lei, entendeu? Então, ela tem que ir lá. O abaixo-assinado foi feito, a convocação está ok, acabou. Ela não tem que ficar inviabilizando essa reunião, porque o síndico, ele é um prestador de serviço. Só isso, ele é um representante, ele é um mandatário dos condôminos. Ele não é nem mais nem menos, ele está lá para prestar um serviço, acabou. Se ele é um bom síndico ou não, é a Assembleia que vai deliberar. O juiz não entra nesse mérito, né? Ele vai analisar os aspectos formais de um abaixo-assinado, de uma convocação, ver os abusos, etc. Mas, como eu estava dizendo, essa convocação é uma via crucis para quem está fazendo o abaixo-assinado. Então, muitas vezes a gente nota isso, né? Que o síndico se utiliza da sua estrutura, se utiliza da sua administradora, dos seus prestadores, que têm interesse em permanecer no condomínio, se utiliza de liminares e vai sentando em cima. Ele vai empurrando com a barriga, né? Porque são 2 anos de mandato. Então, ele vai levando e o judiciário é lento, né? Contraditório, uma audiência, né? Então, o judiciário, a máquina judiciária é muito devagar, né? E aí, depois que eles conseguem travar o negócio, aí que o juiz dá risada, né? Porque ele fala, deixa que eles se resolvam. O judiciário tem essa mentalidade, infelizmente, né?
eles não se interessam pelos casos dos condomínios. Então, eles falam assim, é eles que resolvam. Trocando por miúdos, a justiça senta em cima do processo e espera os 2 anos. Porque daqui 2 anos ele vai ter que convocar a Assembleia para se reeleger. Então, é isso que nós, advogados que militamos na área, estamos observando. Então, se você é colega que nem eu, advogado, e está enfrentando isso, insista, converse com o juiz, explique para ele, é um problema da sociedade, ele tem que arregaçar as mangas e trabalhar e não ficar enrolando, né? Acelere o processo. A justiça tem que dar resposta para o jurisdicionado. Ela não tem que usar de subterfúgios, né, processuais, é o princípio da efetividade, né? Vocês sabiam disso? A justiça tem que ser efetiva. Não adianta eu chegar no judiciário, bater nas portas do judiciário e acontecer aquilo que a gente chama de perda de objeto, né? Quando o juiz vai dar a sentença, não precisa mais da sentença. É justamente o que acontece. Senhores, esse problema é real, tá? Esse problema é real. Eu não sou o único. Eu, meus clientes, meus condomínios, tá bom? Agora, voltando. A convocação é isso. Então, digamos que você convocou todo mundo. Outra dica. Você tem que convocar no prazo de antecedência da convenção. Exemplo. Tem convenção que fala, para convocar uma assembleia, 8 dias de antecedência, 10 dias, 15 dias, leia a sua convenção. É lá que vai falar o prazo de antecedência. Então, você tem que soltar a convocação com uma antecedência mínima. Por que uma antecedência mínima? Porque o condômino ele tem que se preparar para ir para a assembleia. É uma assembleia para destituir o síndico, ele tem que se preparar, ele tem que entender o motivo. Às vezes ele vai viajar, às vezes ele não tem interesse na pauta, às vezes ele tem. Então, precisa ter essa antecedência. Não pode convocar uma assembleia em prazo de 24 horas. Até o síndico precisa se preparar para estar nessa assembleia para defender os motivos de permanência dele. Então, preste atenção na convocação e na antecedência dessa convocação. Tudo bem? Tudo isso é matéria de discussão no judiciário. Pois bem, agora a gente convocou a nossa assembleia. Que maravilha. Convocou bonitinho. Tem assembleia. A assembleia pode ser virtual? Pode ser presencial? Pode. Não tem mais essa frescura. Pode ser híbrida? Pode. É uma assembleia de condomínio, tá bom? Chega nessa assembleia. Tem que convocar o síndico. Não esqueçam de convocar o síndico. Se ele vai ou se ele não vai, é problema dele. Mas convoque. Para dar o direito para ele se defender, né? Convocou a assembleia, vocês têm que providenciar essa assembleia. Então, vamos lá. Agora a gente está se reportando ao dia da Assembleia. Chega lá no dia da Assembleia, é uma Assembleia como qualquer outra. Vai ter presidente, vai ter secretário, toda aquela formalidade que vocês já conhecem. E aí, nessa Assembleia, vocês precisam deliberar e tratar do assunto, né, destituição do síndico. Explicar os motivos pelos quais o síndico ou a síndica não está cumprindo seu papel. Uma pergunta que sempre me fazem, Alexandre, eu preciso escrever na convocação por que o síndico tem que sair? Não. Eu tenho um modelinho que eu mando para vocês. Vocês podem colocar genericamente. Esse artigo que eu falei fala de 3 assuntos, né? São os motivos para a destituição do síndico. Recapitulando. Gente, são motivos, tá? Não é números clausos, né? Não é assim. São só esses e acabou. Tem vários motivos. Eu falei alguns, né? Mas basicamente são 3, tá? Síndico que não presta contas, síndico que comete irregularidades e síndico que não administra convenientemente o condomínio. Esse convenientemente é o coringa, né? É que nem no baralho, ele serve para fazer uma canastra. Então, o que acontece? O convenientemente, assim, ele não administra o meu condomínio da forma conveniente como eu gostaria que ele administrasse. Bom, entendeu? Ele administra mal, é uma questão de opinião. E todas essas responsabilidades do síndico que eu coloquei aqui, né, que estão no artigo 1348 e na sua convenção, dá uma olhadinha, fazem parte para embasar esses argumentos. Trocando por miúdos. Nessa Assembleia, vocês têm que explicar o porquê que vocês não querem um síndico. Exemplos. O exemplo número 1, né? É aquele, né? Não podemos falar, né? Nós temos que provar, né? A justiça é assim. Então, o síndico que pratica irregularidades. O síndico rouba o condomínio, né? É o motivo número 1. O síndico está roubando, né? Cuidado, vocês não podem falar isso. Vocês têm que apurar primeiro, porque você pode estar cometendo um crime também, uma calúnia, né? Tudo tem o direito de prova, tudo tem o direito aí de contraditório. Então, vamos lá. Mas esse daí, irregularidades, é o campeão, né? Síndico que não junta na pasta de prestação de contas dos orçamentos, síndico que paga algumas coisas, alguns prestadores que não têm nota, síndico que não justifica determinadas retiradas do saldo da conta do condomínio.
Impostos. Vocês sabiam que o síndico que não paga os impostos, não paga os funcionários, INSS, sonega a nota fiscal, e tem de tudo. Isso são irregularidades. Não necessariamente o síndico está roubando, pegando dinheiro para ele. Muitas vezes ele está fazendo ali coisas irregulares. Né? Todos nós temos que pagar impostos. Né? Não pagar impostos é uma ilegalidade, entendeu? Porque amanhã o condomínio vai ser processado. Amanhã vai ter uma multa violenta, uma fiscalização, etc. Tem um processo trabalhista, rescisões de contrato, tem síndico que sai rescindindo o contrato, não está nem aí com multa rescisória. Olha, eu poderia ficar aqui uma semana falando de vários assuntos que um síndico pode ser destituído, porque são muitos, né? E basicamente são assuntos relacionados a quê? As contas, né? O que ele fez com o seu dinheiro. Síndico que faz obra num condomínio, obra sem profissional, o cara faz um puxadinho lá, sem um assistente técnico, sem um engenheiro, um arquiteto, faz sem ART, o síndico faz um serviço de serralheria, não contrata uma empresa, não tem seguro. Se o portão quebra, aí vem aqui para o escritório para o advogado, o que a gente faz? Cadê o contrato? Não teve contrato, foi de boca. Cadê a nota? Ele falou que se fosse com nota seria tanto, sem nota é metade. Então, eu estou economizando os condomínios para metade. Aí eu falo, ô bonitão, você usou o dinheiro dos condomínios para arrumar um portão, não tem nota, não tem contrato, não tem garantia. Você quer que eu entre com a ação cobrando como o cidadão, se não tem nada? Então, assim, essas atitudes de querer economizar, entre aspas, porque muitas vezes, e é isso a gente pode falar, não estou cometendo nenhuma barbaridade, mas tem síndico que é nessas economias que acaba desvirtuando algumas coisas. Gente, hoje o síndico, ele não rouba o condomínio, né, diretamente, ninguém é bobo, né? Muitas vezes a gente nota que é assim, é um contrato superfaturado, é um laranja, é uma prestação de serviço lá na casa do síndico, lá na praia, uma reforma lá no apartamento do síndico. Então, assim, são 3 orçamentos de empresas combinadas, quer dizer, o cara pega uma empresa, a empresa fala 15, a mesma empresa fala assim, você precisa de mais 2 orçamentos? Eu tenho meus parceiros. Aí ela faz 15, ela manda esse aqui fazer 20, esse daqui fazer 25. Aí, quando esse daqui recebe vai ter que fazer um orçamento, ele chama os amigos, fala, somos parceiros aqui, agora é sua vez, eu falo 15, você fala 25. É isso que acontece. É difícil você provar isso na justiça, mas dá para provar. Você faz uma avaliação e fala, esse serviço custaria tanto, uma avaliação de mercado. Então, hoje, as falcatruas que os síndicos fazem, e olha que brasileiro tem imaginação, hein, gente? São muitas, eu já vi muitas já. Mas geralmente é assim, são coisas indiretas, né? Nunca você vai ver aquele síndico metendo a mão no dinheiro do condomínio, transferindo para sua conta, isso não existe. Mas, novamente, tá? Sempre que houver situações de irregularidade graves, eu até recomendo que você, como morador, você faça um boletim de ocorrência, vá na delegacia, procure um advogado, e o síndico vai se responsabilizar, sim, pelos atos que ele lesou o seu patrimônio, né? Lesou o seu dinheiro, o seu patrimônio, tá bom? Voltando. Olha, assunto não falta, tá? E aí eu vou fazer um adendo aqui, que é essa questão da não administrar convenientemente, né? Olha, existem situações em que o síndico não faz falcatrua, o síndico direitinho, contrato tudo em ordem, paga a nota fiscal, tudo bonitinho. O síndico faz o dever de casa, porém é um síndico que não é conveniente. Exemplos, né? O síndico arruma confusão com o morador, briga com o morador, manda multa, persegue o morador, bate boca. O síndico faz uma baixaria, sabe assim? Ele não administra convenientemente, né? Ele não tem perfil de síndico, né? Não tem perfil de síndico profissional. Ele é inconveniente. Às vezes os condomínios falam, cara lá, eu quero, né? Ele presta serviço para mim, mas eu não sei, parece que eu que presto serviço para ele, né? Então, síndicos inconvenientes, síndicos que não conseguem trazer harmonia para o condomínio. Exemplos, tem síndico que compra partido, né? Compra briga de morador. Não, o síndico tem que ser conciliador. São vários motivos de inconveniência, né? Exemplo, o condomínio não precisa fazer determinada obra, né? Aí o síndico vai lá, fica inventando, né? Fazendo coisas desnecessárias. Ou aquele síndico que não dá prioridade para os assuntos principais do condomínio. Sei lá, o condomínio tem que fazer o elevador, tem que fazer uma obra importante de segurança, e o síndico fica lá, colocando sofá, colocando planta, fazendo frufru, e o importante é ficar querendo agradar, né? Aí ele fica escondendo o problema. Aí um belo dia cai o elevador. Então, assim, não é conveniente,
né? É aquele o síndico bomba relógio, né? Peca na manutenção, né? Então, assim, o motivo de inconveniência é o seguinte, ele não administra o condomínio adequadamente. Bom, adequadamente para o interesse, pelo menos, da maioria dos condôminos, tá bom? Até aqui tudo bem, eu acho que nós estamos avançando bem. Eu vou dividir essa live, pelo menos em 2 ou 3, porque depois, na próxima live, eu vou querer me colocar no lugar do síndico. Então, hoje vocês estão percebendo, eu estou fazendo o advogado dos moradores, que querem expulsar esse síndico do condomínio, não aguenta mais o síndico, ou a síndica, tá bom? E se você é síndico do condomínio e está assistindo essa live, já que fica as dicas de tudo aquilo que você não pode fazer, né? Para você permanecer no mandato. E na próxima live eu vou fazer o outro advogado, eu vou fazer o advogado do síndico. Como é que o síndico faz para se segurar no condomínio, né? Se segurar de forma legal, tá, gente? Aqui ninguém vai ensinar nenhuma maracutaia, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é trazer informação, conhecimento para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Você quer expulsar o síndico do seu condomínio, você não aguenta mais olhar para a cara dele, né? Você paga o condomínio com aquele desgosto, né? Você fala assim, tem condôminos que querem fazer até depósito em juízo, de tanta raiva que eles têm. É uma pessoa não grata, né? Eu digo assim, até para você que é síndico, que você está assistindo essa live, se você já está num ambiente do condomínio, que é um ambiente ruim, um ambiente chato, né? Que não é, sabe quando já perde o clima, né? Não dá mais. Você tem que ser o primeiro a puxar o carro. Você tem que ser o primeiro a falar, olha, gente, tentei, fiz o meu melhor, vocês nunca gostam, eu me esforço, mas nunca tá bom, né? Vocês sempre são exigentes. Você tem que ser o primeiro a levantar essa bandeira. Você tem que chegar e falar, olha, tá bom, não precisa fazer abaixo-assinado. Vocês querem que eu saia? Eu não vou ficar aqui roendo o osso 2 anos. Eu vou sair, tudo bem? Você pede ali 30 dias, né? Porque faz um contrato com o condomínio. O síndico pode fazer contrato? Pode. O síndico profissional tem que ter. É bom que tenha. Coloca lá 30 dias para passar o bastão, fazer uma transição saudável. Né? Você não pode puxar o carro e que se dane. Não. E aí, você faz uma transição e fala, olha, se vocês não gostam, tudo bem. Olha, eu já vi tanto síndico voltar, que aí trocou de síndico, pô, aquele síndico era bom mesmo, né? Então, às vezes o condomínio precisa sentir o gostinho, né? Sentir falta, né? A profissão de síndico, às vezes, é uma profissão muito desanimadora. Às vezes eu vejo o síndico aí que se esforça, trabalha bastante, mas não é reconhecido. E eu vejo o síndico também que faz um carnaval, faz uma propaganda, mas na prática não faz nada. É o síndico enganador, né? Então tem síndico que leva ele é todo pomposo, mas na hora do vamos ver ele não está ali nas coisas que o condomínio realmente precisa. E tem síndico que trabalha silenciosamente, os condomínios também não enxergam, né? Então, vocês têm que mostrar o serviço de vocês numa situação dessa, numa assembleia dessa. Então, eu já estou na assembleia e o síndico está na assembleia. Então, vamos lá, voltando a falar da assembleia. Nessa assembleia, vocês têm que dar oportunidade para o síndico se defender. Não tem que ser uma assembleia para linchar o síndico, né? Eu já vi assembleia de condomínio que aconteceu muita confusão. Então, tem que ser uma assembleia com respeito, com organização. E vai aqui mais uma dica, né? Muitos síndicos que estão aí com a corda no pescoço, eles acabam querendo frustrar essa assembleia, né? Então, eles começam a fazer... eles, às vezes, têm até apoiadores, então começa a entrar condômino com perguntas impertinentes. Assembleia virtual... Às vezes eu tive um condomínio, teve uma assembleia virtual, que só o síndico falava. E esses condomínios se repetem, tá? São vários condomínios que eu já participei, que eu já vi isso. E aí só o síndico falava, na virtual. Ele vai lá e pá, fecha o microfone. Ou só ele fala. Então, assim, são essas atitudes que ele começa a manipular a assembleia. Ele abre o microfone dos amigos para elogiar e fecha o microfone das críticas, né? Então, assim, não é assim. O síndico está lá para prestar contas. Ele está lá para explicar. Se a pessoa do lado de lá quer aceitar essa explicação ou não, é problema da pessoa. Mas ele está lá para ser respeitado, lógico, e também dar o esclarecimento. Mas tem muito síndico que não gosta de ser contrariado. Aí ele começa a apelar, né? Ele começa a querer boicotar a Assembleia. Então, aqui fica mais uma dica para você que quer destituir um síndico. E esse seu síndico fica aí fazendo malabarismos, né? Para evitar a Assembleia e para frustrar. Não deixe ele frustrar a Assembleia. Inclusive, embaraçar uma Assembleia é crime, tá? Se você tumultua a Assembleia, não é um crime, desculpa, é um delito, né? Não é, ninguém vai preso. Mas, por exemplo, você está lá na Praça da Sé, querendo fazer uma reunião
dos motoqueiros que gostam de andar de moto. Aí vai os anti-motoqueiros que não gostam, sei lá. Você não pode frustrar uma reunião previamente convocada. Vai o time A contra o time B, aí dá briga, dá confusão. Então, se você está fazendo uma assembleia pacífica, sem armas, né, portas abertas, né, então, quem tiver um inconveniente na Assembleia, o presidente pode dar a primeira chamada e falar, ó, você está sendo inconveniente, você está tumultuando a Assembleia. Dá o primeiro aviso, dá o segundo, 3, consta em ata e pode pôr para fora, pode chamar a polícia e parar na delegacia, tá? Porque é o que eu quero dizer para vocês, assim, é muito difícil você fazer uma Assembleia dessa. Aí você chega numa Assembleia dessa e aí os caras querem boicotar a sua Assembleia. Isso também não pode, tá? Registrem, filmem a Assembleia com autorização dos condôminos, registrem, peguem testemunhas, se cerquem de provas, porque se lá na frente for contestado judicialmente, vocês conseguem falar, olha, nós fizemos, o cidadão ficou lá gritando, pagou a luz, fechou a porta do salão, foi embora, coloca funcionário para boicotar, e já vi de tudo. Senhores, votação nessa Assembleia. Depois que o síndico falou, já vamos chegar aqui a 46 minutos de live, vou tentar fazer em 1 horinha. Se o síndico falou, o condômino falou, abre para todo mundo falar, se manifestar, no final da deliberação, evitem assembleias longas, como eu disse, tem síndico que, como estratégia, fica enrolando para ir dispersando a assembleia. Aqui mais uma dica. Tem síndico que tem muita procuração, e ele já vai para essa assembleia com um monte de procuração. Então, o que ele fica fazendo? Ele fica ali tumultuando para ir esvaziando a assembleia. Pessoas de idade, pessoas com problema de saúde. A pessoa não aguenta ficar mais do que 2, 3 horas sentado numa assembleia, ou até na live aqui, que nem a gente está. Então, ele começa, estrategicamente, cansar, sabe? Jogar nas cordas, que nem no boxe, fica jogando nas cordas. Uma bela hora, você vai ver, tem meia dúzia de gato pingado na assembleia, e ele tem um monte de procuração, e ele nunca sai. Então, uma dica para quem quer tirar síndico, seja rápido na assembleia, não fique embaçando, não. Porque ficar embaçando, tumultuando é bom para ele. Para o síndico que coloca um monte de procuração embaixo do braço. Outra coisa, procurações, tá? Eu vou e volto, porque tem muitas peculiaridades aí. Voltando um pouquinho. Pode assinar, abaixo assinar, assinar o abaixo assinado, né? Redundante, mas é assim mesmo. Quem estiver inadimplente, é 1/4. Pode ou não pode? A bola é dividida. Há entendimentos que falam que pode. Vamos lá. Quem defende que o inadimplente pode assinar o abaixo-assinado, a corrente que defende, alega que, no momento que ele está assinando o abaixo-assinado, se ele está inadimplente, no dia da assembleia, ele pode se regularizar a situação dele. Ele pode pagar o condomínio. Não é isso? O que fala a lei? A lei fala, o condômino poderá participar e votar das assembleias, estando quite. Artigo 1335, inciso 3 do Código Civil. Votar nas assembleias e delas participar estando quite. Presta atenção no verbo. Votar e participar da assembleia estando quite. Ora, quem pode o mais, pode o menos. Se no dia da assembleia, se ele tiver em dia, ele não pode participar, ele não pode votar, quem pode o mais, pode o menos. Então, ele pode o menos, assinar um abaixo-assinado, mesmo estando inadimplente. Então, parte da doutrina, parte da jurisprudência e alguns advogados se filiam a essa corrente. Então, o inadimplente pode assinar um abaixo-assinado, desde que no dia da votação ele esteja quite, não esteja devendo. Então, moral da história, ele vai estar meio que ratificando o seu abaixo-assinado, concorda? É defensável. Outra parte da corrente, e essa outra parte da corrente interessa a quem? Ao síndico. Outra parte da corrente defende que não, que ele também não pode assinar um abaixo-assinado, ok? Mas o abaixo-assinado é 10 dias antes da Assembleia, geralmente, né? Então, essa é a bola dividida. Quem defende essa corrente acha, e é achismo mesmo, porque a lei não fala isso. A lei não fala que para assinar abaixo-assinado tem que estar quite, ok? Isso é interpretação. Interpretação é assim, cada um interpreta do jeito que quer. E o judiciário também faz interpretação, tá, gente? Então, a bola é dividida. Voltando. Outro assunto que eu deixei passar aqui. A gente está lá na Assembleia e tal, mas eu estou voltando, tá? Procurações. Olha que interessante. O síndico pode levar 300 procurações aí para a Assembleia? Pode. Vamos lá. Agora eu vou falar das procurações. Tem convenção que limita o número de procurações, ok? Leia a sua convenção. A convenção fala assim, tem convenção que eu já vi que fala, cada condômino poderá levar até 3, 4, 5 procurações.
tem convenção que não fala limite de procuração. E aí é onde está o problema. E aí é onde o síndico sai caçando procuração. Então, gente, procuração é um ato de confiança, né? Se alguém dá procuração é porque confia. Sendo a procuração válida, ele tem direito a votar pelaquela unidade que entende que ele faz um bom serviço no condomínio. Então, de certa forma, o condomínio não foi na Assembleia, deu procuração para o síndico para ele permanecer. Até aí tudo bem. Mas cuidado, gente, tem muita procuração que é fraudada. Tem síndico que pega procuração de inquilino, de quem não é proprietário do imóvel, de pessoas que estão inadimplentes. Às vezes é um chamegão lá na procuração, não tem firma reconhecida. Será que essa procuração é válida ou não? Então, sempre quando vocês tiverem dúvidas com relação a essas procurações, o que se faz? Confere a procuração. Então, o presidente da Assembleia, a primeira coisa que ele tem que fazer é conferir as procurações. E se ele tiver alguma dúvida, suspeitar que tem alguma coisa errada, estranha, uma procuração meio amassada, ele tem que consignar isso em ata, porque isso pode ser motivo de anulação da Assembleia. Isso mesmo. Pensa, às vezes o síndico levou um monte de procuração falsa, um monte de procuração errada, e ele se manteve no mandato por uma diferença de votos. Então, são muitas coisas que podem ser questionadas. E outra coisa, você que está fazendo abaixo-assinado, fica aqui mais uma dica. Tentem vocês também levarem procurações para essa Assembleia, porque é nesse momento, quem vai ganhar, agora falando do quórum da Assembleia. Qual é o quórum para destituir o síndico? Maioria absoluta dos presentes, que é o que fala o 1349. Traduzindo, não é a maioria dos condôminos. O condomínio tem 10 apartamentos, a maioria é 6. Não. É a maioria de quem estiver presente na Assembleia, ok? E essa interpretação já é pacífica nos nossos tribunais, tá, gente? E quando a lei fala maioria absoluta, ela está se referindo à Assembleia, tá? A Assembleia, especialmente convocada para o fim que se destina o parágrafo 2º, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Maioria absoluta de quais membros? Da Assembleia, tá? Então, resumindo, 3 pessoas destituem um síndico. Hoje, 2 fala fora, 1 fala fica. Caiu fora. Só precisa de um número ímpar, tá? Os presentes em Assembleia. Doutor Alexandre Calé, tem condomínio que na minha convenção fala que o síndico, para ser destituído, tem que ser por um quórum qualificado de 1/3. Nada a ver. As convenções são antigas. A convenção ela não se atualiza. A lei é atualizada. A lei é de 2002 e está vigente até hoje. Então, não necessariamente você não precisa alterar a sua convenção. Inclusive para baixo assinado, tá? A legislação, ela coloca um quórum de 1/4, tá? Para baixo assinado. Particularmente, eu entendo que existem convenções que são abusivas, tá? Existem discussões aí nesse sentido, mas para essa live não vai dar tempo. Mas o fato é que a maioria dos presentes destitui o síndico. Então, são 2 quórums, um de 1/4 dos condôminos para convocar essa Assembleia e outro quórum, maioria dos presentes. Por isso que, quando eu falei para vocês passarem de porta em porta, pegando o abaixo-assinado, já avisem o morador. É para participar da Assembleia, não é para assinar o abaixo-assinado e não ir para a Assembleia. Falha número 1 de quem faz abaixo-assinado. Pega as assinaturas, a pessoa acha que assinou, pode tirar o síndico, não gosto dele, deixa eu assinar aqui. E a pessoa não vai. Aí está o erro. Você tem que incentivar. Você fala, vai para a Assembleia, assina, a gente convoca, você vai. Ou me dá procuração. Outra dica de ouro. Você que quer destituir um síndico, já vai pegando procuração. Porque é uma guerra de procuração. A síndica lá correndo e você correndo aqui. Quem tem mais ganha. Porque nós vivemos numa democracia. Tudo que é decidido em condomínio é a maioria que decide. Tá bom? A maioria dos presentes em Assembleia. Meu condomínio tem 1 milhão de apartamentos. Vai 10 pessoas na Assembleia, não importa. Os 10 decidem pelos 1.000. Quem manda os outros não ir. Entendeu? Gente, é isso. Estamos chegando aqui. Eu vou fazer 60 minutos de live. Hoje é uma live teste, a primeira. Peço desculpas aí. Mas eu quero falar de vocês o seguinte. Eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail, tá? Eu vou colocar o meu e-mail, vou colocar o meu contato. Ver se eu coloquei certo. Vou colocar até o meu contato pessoal. Eita, nós, meu celular, hein? 9, tá aqui, ó. Eu vou colocar o meu contato pessoal. Vou colocar o link. Depois eu vou postar aqui nos comentários, tá? E assim, curtam o canal. Se vocês gostaram, não acabou a aula, tá? Estamos falando como tirar um síndico do condomínio. A próxima parte da live, de mais 1 horinha,
talvez, eu acho que eu já vou mandar semana que vem, agora eu vou fazer o papel inverso. Eu vou defender o síndico. Então, se você é síndico, tá com a corda no pescoço, não sabe o que fazer, eu vou dar as dicas. Então, eu vou virar a página e eu vou ser o advogado que quer segurar o condomínio, o síndico do condomínio, tá bom? E aí, talvez a gente faça uma terceira live para fazer um fechamento aí das ideias, tá bom? Novamente, vão lá no nosso canal, curtam, vou disponibilizar o material depois de terminar essa live, espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira, peço desculpas pelo áudio, peço desculpas aí se foi uma live aí com alguns problemas técnicos, tá bom? Mas eu espero que conteúdos tenham agradado a todos, ok? Mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui, coloquei meu e-mail. Eu acho que vai ficar nos comentários depois os artigos. Eu comentei os artigos do código. Então é isso. Gente, um forte abraço. Obrigado por ter ficado aqui até essa hora. Peço desculpas novamente pelos falei alguma coisa errada, mas eu acho que a live tem que ser assim, tem que ser direta. Esse canal se destina não só para advogados, colegas, se destina a você que é morador, condômino, você não conhece nada da área de condomínios, está nessa área, administrador, divulguem o canal, estamos aí que precisar, tá bom? Então, um forte abraço a todos, um beijão, fiquem com Deus, vou encerrar aqui.